Voltamos! Estamos aqui na TV Horizonte com o nosso programa agora com a Cirantão. Mas antes eu quero falar para vocês da Metropax. A Metropax está dando um apoio muito grande para a festa de Santo Antônio de Roça Grande. E vamos estar lá fazendo um baile show lá no Salão Paroquial da Igreja de Santo Antônio de Roça Grande, que é para a gente arrecadar fundos para poder fazer a festa de Santo Antônio, que tem o seu grande dia no dia 13 de junho, né? E então a Metropax está nos dando esse apoio. Agora, você sabe, né? Faça o seu plano funerário na Metropax, 0800 726 0140, 0800 726 0140, www.metropax.com.br. É só você entrar e conhecer, inclusive, a Casa do Associado. Pois é, nós estamos aqui com a Ana Carolina Brochado Teixeira, advogada, professora, e que coordenou aqui o lançamento de um livro, juntamente com outra autora, que é A Autoridade Parental. Primeiro você troca isso em miúdos, pode mostrar o livro, viu? Autoridade Parental. Tá aí, ó. Coordenei junto com a professora Luciana Dadalto um livro que trata dos dilemas, né, dos problemas que advêm hoje, das relações entre pais e filhos e como o direito analisa essas questões, porque muitos desses problemas não têm uma resposta tão imediata na lei. Então, mas a vida é muito mais rica do que o direito, né? Então, as relações da vida vão requerendo aí novas reflexões, novas demandas que foram aí objeto de um livro em conjunto, feito, elaborado por vários autores, mas que tem aí esse fio condutor dessas relações parentais. Pois é, Ana. Eu fico de vez em quando pensando, né, que hoje nós temos estudos, né, e conhecimentos, principalmente na criação dos filhos, né? Nós que tivemos criações, né, que vieram do passado, mas de uma maneira diferente, mas que de todo jeito não foi muito ruim, porque fizeram de nós homens e mulheres, né? Principalmente nós tivemos, os nossos pais nos colocaram, né, limites e nós crescemos com os limites daquela época e tal. Mas eu fico pensando, cada pessoa é cada pessoa. Mesmo a criança tem o gênio, tem a forma de ser. Como lidar com isso? Porque tem uma criança que tem um gênio mais espoleto, o outro é mais calmo. Né? Cada um tem um tipo de coisa. Como é que vocês veem, né, por esse prisma, né, a criação dos filhos? Hoje, assim, o direito trata mais, principalmente o direito de família, trata da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. E por isso assumiram um protagonismo na família, não só pelo futuro, né, porque eles significam o futuro do nosso país, mas também pelo cultivo da infância e da adolescência. E esse cultivo da infância e da adolescência impede que coloquemos as crianças e os adolescentes numa forma única, como você disse. Então, o processo educacional deve respeitar sempre as peculiaridades, a personalidade da criança e do adolescente, porque hoje, se eu pudesse resumir assim de uma forma muito breve, o que o direito espera dos pais enquanto pais é exatamente que eles desempenhem o seu papel atuantes nesse processo educacional, mas que deixe também conduzindo a personalidade dos filhos ser formada da forma como cada um é. Tem uma palavra que entrou no dicionário, né, que é o aborrecente, né? Que o garoto e a garota, quando vão ficando por 12, 13 anos, eles começam a descobrir a vida, descobrir as coisas, aí começam a contestar os pais, né? Como é que lidar com isso? Vocês pensaram nisso aí? Sim, porque exatamente por essa fase, eu acho que principalmente deixa as coisas mais em evidência, da necessidade da autoridade parental ser exercida como um processo, né? Imagina, a criança quando nasce, ela precisa dos pais de uma forma. À medida que ela vai crescendo, a atuação dos pais vai sendo diferenciada. Ela vai assumindo o seu próprio destino, né? Exatamente. É um desafio. É um desafio, mas a ideia é conjugar liberdade com responsabilidade, né? Isso, é autonomia com responsabilidade. Então, assim, os pais devem sempre propiciar esse exercício de escolhas, mas na medida em que as crianças vão tendo condições de assumir essas escolhas, né? A sua responsabilidade. Então, vão desde as pequenas escolhas às escolhas maiores. Né? Ou seja, você tem que dar uma boa base, né? A criança, quando mais novinha, né? Porque ela cresce com
já com uma personalidade mais formada, né? Sim, essa transmissão de valores, né, uma situação é muito importante, né, nas Imposição famílias. de limites, né? Muito importante. Por falar em limite, eu gosto de polêmica, todo mundo sabe, né? Que se não for para ter polêmica, não me chamem, né? Eu quero saber. Nesse livro aí, Autoridade Parental, trata-se de uma polêmica. Lei da palmada. Hoje até as crianças falam, não pode me bater não, viu? Senão eu chamo o conselho tutelar. É tratado esse assunto aí? Sim, esse artigo foi desenvolvido por duas professoras, a professora Luciana Berlini e a professora Yara Antunes, tratando exatamente dessa conjugação, porque a ideia é que essa educação, né, a advinda desse processo educacional, seja pautada no diálogo, né, na construção. E principalmente hoje essa questão também está legislada, né, com aquela lei Bernardo que eles chamam, né? Que veio exatamente proibir ou coibir qualquer tipo de violência contra a criança, né? Não é uma coisa assim que as autoras entendem que, da forma como está no ordenamento hoje, no nosso direito, é proibido qualquer tipo de violência, mesmo uma palmada. Essa é uma questão polêmica, que não é assim tão pacífica, mas é o entendimento ideal, no sentido assim, de ser o mais conservador quanto a isso, para que essa educação seja pautada muito mais no diálogo. Eu vou me lembrar aqui da Alcione, aquela cantora. Né? O pai dela era militar lá no Maranhão e tinha várias mulheres, além dos, acho que, 8 ou 9 filhos que ele tinha dentro de casa, né? E outra coisa, ele arranjava o filho com outra mulher na rua, simplesmente ele pegava o filho e trazia para dentro de casa para ser criado pela mulher dele, para criar só a minha mulher. Ele não confiava em outras pessoas, então a casa dela era cheia de gente, tipo assim. E aí a entrevista que ela estava dando, assim, e vocês, por causa disso, vocês tiveram que ir ao psicólogo? Não, lá em casa tinha um psicólogo que era uma maravilha. Qual que era? Era um chicote que minha mãe tinha atrás da porta. Quando ela pegava aquele chicote, era o melhor psicólogo, resolvia tudo. Hoje não tem isso, não. Não, As hoje próprias crianças falam, né? E coisas simples, às vezes. Quando você fala assim, minha filha já arrumou a cama. Mãe, criança não trabalha. Né? É claro que é uma aberração infantil, mas que em proveito, mas quando né? você consegue colocar o seu filho, né, para tomar certas atitudes na vida, inclusive de saber arrumar a cama, é um negócio maravilhoso. Eu acho que é essa coisa assim da transmissão dos valores. Uma das missões, assim, vamos chamar, um dos deveres constitucionais que a Constituição prevê lá no artigo 229 é o dever de criação, que os pais têm esse dever em relação aos filhos. E esse dever de criação, ele é amplo, inclusive esse, né? A gente brinca que arrumar a cama. É nesse sentido de colaboração, de reinserção no ambiente familiar, porque ele se sentir fazer parte é muito mais fácil das assunções de responsabilidade para a vida futura. É interessante a gente lembra, eu fico lembrando de minha mãe, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos, mas antes eu aprendi a cozinhar. Porque minha mãe fala assim, vem cá, meu filho, aprender a fazer o arroz, porque você não vai me ter por muito tempo, um dia eu vou faltar. Você vai precisar de fazer um arroz. Sabe como é que você faz com quiabo? Você pega o quiabo, lava, enxuga, para depois você picá-lo. E essas coisas eu aprendi até a matar galinha, que naquela época era um negócio torturante matar galinha. Aí eu aprendi, porque você tinha até vontade de aprender. Então, quer dizer, o dia que minha mãe faltou, eu não tive problema para ir para a cozinha, porque eu sabia fazer. Outro tema polêmico também que eu quero saber aqui da professora Ana Carolina, a respeito da alienação parental. Aquele casal que fica ali puxando a criança como um troféu, que tem o divórcio e muitos, assim, às vezes não aceitam. Então, aquele genitor que está com a guarda da criança começa a fazer aquele jogo ali de xadrez com a criança. Tem artigo aí falando sobre a alienação parental? Sim, essa situação é uma situação delicadíssima, né? Porque, assim, isso sempre existiu, mas de um tempo para cá nós nomeamos, né, a alienação parental. Exatamente, essa lavagem cerebral, essa programação psíquica para que a criança se afaste do outro genitor, muito às vezes por uma situação mal resolvida do divórcio, né? Então, em 2010 nós tivemos a lei, né, que de certa forma, embora ela não fosse essencial e necessária, mas ela evidencia as questões e eu acho que facilita muito para o tratamento jurídico desses problemas. E vem sendo cada vez mais um desafio para a prática, né, do direito de família. Porque essa coisa, às vezes, não é nem dolosamente, assim, não é nem com vontade que a mãe ou o pai, ele nos largou, ele nos abandonou, sendo que, na verdade, o casal conjugal terminou, mas o casal parental continua. Né? E essa parceria ela é necessária de ser sempre renovada,
para que a criança possa ter os seus vínculos preservados. Então, a alienação parental, ela decorre do tema autoridade parental, porque ela é um exercício abusivo dessa relação entre pais e filhos, e é sempre, mesmo tendo lei, ela é sempre um desafio para o julgador. Patrícia, alguma pergunta? Tem sim. É a Simone, ela que é de Ibirité, alô Ibirité, grande audiência lá. Ela está falando que ela foi vítima, né, dessa situação de alienação parental. Ela que tem a guarda do filho de 7 anos e o pai nunca queria ver. De repente, ela foi surpreendida com uma intimação dizendo que ela praticava alienação parental. E ela pergunta para a doutora Ana Carolina, nesse caso, é muito lento o processo, como devo agir? Mas ela não dá mais detalhes. Assim. Os processos são lentos mesmo e às vezes tem até um tempo de maturação que é necessário assim, para as questões se assentarem. Mas a lei de alienação parental ela prevê uma perícia, exatamente, que pode ser multidisciplinar ou biopsicossocial, ou apenas psicológica, depende da situação, mas que visa verificar se de fato há alienação parental ou não. E além dessa perícia, tem outras provas, né? Testemunhas, conversas entre os pais, WhatsApps, e-mail, que também podem servir de prova para o processo. Mas assim, não é uma coisa também tão fácil de provar, né? Então, depende da situação. A gente sabe que no início tudo é flor, né? Tudo são flores, né? Meu bem daqui, meu bem dali. Tá. Mas só que tem que eu acho que já, vamos dizer, no curso de noivo, né? Embora que ninguém queira pensar em separação, mas pensar dizendo que pai e mãe é para sempre, não? A vida inteira, a vida inteira, né? Não? Para a vida inteira. Eu acho que todo mundo tinha que se conscientizar disso. É igual quando eu falo que o sujeito que vai morar num prédio tinha que, principalmente aquele que nunca morou em apartamento, né? Ele tinha que fazer um curso para morar em apartamento, porque ele tem que saber conviver com outras pessoas, não? E respeitar as outras pessoas. Mais perguntas? Tem mais aqui, ó. O Vitor Soares, ele que é de Caeté, alô Caeté, tá falando o seguinte, que ele não concorda porque em briga de marido e mulher ninguém mete a colher e o Estado sempre mete. É uma opinião do Vitor, tá dada. Tem até um artigo muito interessante, o primeiro abrindo o livro, sobre essa reflexão da intervenção do Estado na vida privada, feito pela professora Renata, lá do Rio, Renata Multedo. E essa reflexão do Vitor é muito interessante mesmo, porque assim, a rigor, os limites de intervenção do Estado na vida familiar têm sido questionados. No entanto, quando há vulnerabilidade, por exemplo, a criança, o adolescente, uma agressão com a mulher, o idoso ou o deficiente, quando há uma vulnerabilidade presumida, aí o Estado intervém exatamente para igualar as desigualdades internas no âmbito familiar. Então, numa questão entre marido e mulher, que às vezes não pressupõe a violência, o Vitor tem razão, né? O Estado não deve intervir. É a mulher e o homem, o par, né? O par ali conjugal é que deve resolver os destinos da sua entidade familiar. O Estado, às vezes, dá o apoio para que a situação oficialmente possa ser resolvida. Exatamente, mas, por exemplo, uma situação anteriormente, que era a questão dos prazos para o divórcio. Antes você tinha, se você resolvia que o seu casamento não teria mais sucesso, que seria a vontade dos dois terminarem, para divorciar, que é a dissolução definitiva do casamento, era necessário. Depois passou para 2 anos. Então, assim, é uma intervenção desnecessária. Ana Carolina Brochado Teixeira. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu tenho um monte de perguntas aqui. Eu quero mostrar o livro direito. Mas aqui é bom lembrar que as pessoas vejam o livro para adquirir. Como é que faz para adquirir? Rapidamente? No site da editora Foco tem. Também existem algumas livrarias aqui Isso em Belo Horizonte. Isso é muito importante para os pais mais jovens lerem e, né, tomar conhecimento de tudo isso. Né? Até para Quero agradecer a você. Eu que agradeço. Muito obrigado pela sua presença aqui. Patrícia, mais uma vez, muito Gratidão obrigado. E alegria. Até Pois amanhã. Nós voltaremos amanhã. Até lá, se Deus quiser.